bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, sejam todos bem-vindos. Ontem, por conta do vídeo de ontem, eu recebi alguns puxões de orelhas, algumas correções por erros que eu teria cometido. Eu até fiz uma anotação aqui porque são bastante as reclamações. Um amigo, por exemplo, escreveu me dizendo que eu errei ao dizer que Bob Kennedy Jr. era republicano. Eu não me lembro disso. Também não tive tempo de ir atrás do vídeo de ontem para ver se eu disse mesmo que Bob Kennedy Jr. era republicano. Acho meio difícil porque a tradicional família Kennedy sempre foi tradicionalmente democrata, claro. Penso que houve um erro de interpretação nessa história. Eu, na verdade, estava me referindo a uma fala deste senhor, Gerald Celente, que dizia o seguinte. Ele, numa visão bastante pessimista, dizia que o pântano não daria nenhuma chance para Donald Trump, que é republicano, mas também não daria chance para Bob Kennedy Jr., que está em ascensão política no momento. Por quê? Porque Bob Kennedy Jr., apesar de ser democrata, é um democrata do tipo ovelha negra da família, como diria Rita Lee. Ele, por exemplo, levantou uma bandeira ou travou uma guerra contra a imposição das picadinhas por parte do governo Biden, o que tem prejudicado bastante a sua ascensão dentro do partido como um dos principais indicados. Pois bem, Celente dizia, eu baseando-me no que ele havia dito ontem, neste podcast ao Greg Hunter, ao USA Watchdog, dizia que não dá nem para pensar em Bob Kennedy Jr. Não, o candidato ou será Biden ou será Hillary ou alguém que o pântano decidir, mas nenhum dos dois, nem Trump, nem Bob Kennedy chegarão à presidência. É a visão de Gerald Celente. Outra reclamação, alguém me corrigiu. Eu disse Oceano Báltico ao invés de Mar Báltico. Isso é imperdoável. Eu normalmente digo Mar Báltico porque sei que é um mar por conta da sua, digamos, estreiteza, por assim dizer. Acontece que eu estava no Google Maps e me baseando exatamente nos nomes, na nomenclatura do Google Maps, como aparece aí na tela. Então aí na tela vocês podem ver, está escrito Oceano Báltico. Sugiro aos amigos uma cruzada contra o Google Maps para que corrija o seu terrível erro. Não é Oceano Báltico, Google, é Mar Báltico. Outra correção. Alguém disse que eu confundi Nigéria com Níger, porque ontem eu disse que faria uma explanação sobre a crise na África, começando pela Nigéria, e alguém falou, não, começando pelo Níger, você fez confusão. Bem, aí é um problema de interpretação, não do que eu disse, mas do que eu pretendo fazer. Pois é, a pessoa me corrigiu na minha intenção. Você não está pensando em começar uma abordagem da crise africana pela Nigéria, não. Você está pensando em começar pelo Níger. Bem, sinto informar, mas eu farei uma explanação sobre a crise na África começando pela Nigéria. Foi isso que eu quis dizer ontem. Mais uma correção. Tem alguém que vem aqui que normalmente me critica quando eu pronuncio o jornal inglês Daily Mail. Daily Mail, pois é. A pessoa fica escandalizada porque não é Daily Mail e sim Daily Mail. Bem, esse é um problema também de interpretação. O inglês interpreta a palavra mail, que é correspondência ou carta, na pronúncia mail. Pois é, mail. É assim que se pronuncia normalmente em inglês a palavra mail. 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 Pois é. Assim como a palavra e-mail, que é a portuguesada. Chamamos e-mail aquilo que os ingleses chamam de email. Pois é,
Então, o Daily Mail é Daily Mail. Na minha pronúncia, posso estar errado, mas enfim, é aquela história que dizia minha avó: cachorro velho não aprende truque novo. E outra correção, na verdade essa não foi bem uma correção, foi uma reclamação de alguns haters que disseram que esse negócio da Bielorrússia ter enviado 2 helicópteros para dentro da Polônia era fake news, porque eles não ouviram aquilo em lugar nenhum. Bem, eu tenho aqui este jornal que vocês estão vendo, chamado Gazeta Wyborcza. Desculpem a minha pronúncia, o meu polaco não é muito bom. Bem, o Gazeta Wyborcza é o segundo maior jornal da Polônia, com tiragem diária de mais de 400 mil exemplares. Este jornal abordou o tema hoje, voltou ao tema hoje em 2 matérias, essa que vocês estão vendo e também esta que vocês estão vendo. É claro que eu não leio em polonês, eu fiz a tradução e a primeira matéria hoje diz o seguinte: a Polônia tem um problema com a segurança da fronteira oriental, a fronteira externa da União Europeia e da OTAN. E isso se traduz na credibilidade do Estado perante seus cidadãos e aliados. Esta primeira matéria é uma reflexão desse jornalista que eu me recuso a pronunciar o nome, mas seria mais ou menos como Bartosz Zieliński. É, exatamente isso, ou pelo menos quase isso. Zieliński diz então o seguinte: a cerca construída ao custo de 1,6 bilhão de zloty, que é a moeda polonesa, não é capaz de impedir o afluxo de imigrantes da Ásia e da África trazidos pelo regime de Alexander Lukashenko, que graças à ajuda de contrabandistas chegam aos milhares à Alemanha, passando evidentemente pela Polônia. Como se viu, 2 helicópteros armados do exército bielorrusso também puderam voar através da fronteira. Olha aqui um sinal de que o que aconteceu, o que eu noticiei ontem, não foi fake. E a Bielorrússia é o aliado mais leal da Rússia, que há 1 ano e meio pratica agressões criminosas contra a Ucrânia, diz o jornalista. Sabemos pelos relatos dos residentes, dos populares, como eu falei ontem, que os helicópteros militares Mi-17 e Mi-24, com marcações bielorrussas, voaram na terça-feira, entraram vários quilômetros dentro do território polonês, perto da Białowieża. Isso, território polonês. As máquinas ficaram paradas por um tempo, os helicópteros ficaram parados por um tempo e depois voltaram para a Bielorrússia. O Ministério da Defesa Nacional inicialmente negou que tal incidente tivesse ocorrido. Porém, à noite, diz o jornalista, admitiu que, de fato, ocorreu uma violação, mas os radares poloneses não conseguiram detectar os helicópteros que se aproximavam. Eles foram detectados por populares, com seus celulares, claro. O Comitê de Segurança foi convocado às pressas, então foi tomada a decisão de enviar tropas e equipamentos adicionais para a fronteira e o encarregado de negócios bielorrusso foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Polônia. Bem, aqui eu não consigo mais ler porque esse artigo só está disponível apenas para assinatura digital ativa. Então aqui o jornalista Bartosz Zieliński confirma tudo o que eu disse ontem. 2 helicópteros entraram em território polonês, porém não foram detectados pelos radares Polônia-OTAN, e sim por populares que filmaram, tiraram fotos e ligaram para as autoridades, tudo como eu havia dito ontem. Por que muita gente se chocou? Porque essa notícia é aquela que é paga para não ser dada. Bem, isso quer dizer o seguinte: acusar a entrada de 2 helicópteros
2 quilômetros dentro da Polônia sem que os radares da OTAN o identificassem, é muito prejudicial para o atual governo, não é mesmo? E também para a OTAN. Então, por parte do governo, é melhor que essa notícia não saia. E talvez, quem sabe, também lá para os lados do Kremlin, é bom não divulgar muito isso, porque o Kremlin pode estar eventualmente estudando a região para comandos ao Grupo Wagner, futuros comandos ao Grupo Wagner. Então, nenhum lado queria que a notícia fosse para o ar. Mas os populares estavam lá e vocês sabem como é que são as redes. A coisa vazou e o governo, que inicialmente tinha negado a informação, depois teve que finalmente ceder à evidência dos fatos, não é mesmo? E aí muita gente veio aqui criticar o emissário, aquele que trouxe a notícia. Você está espalhando terror com palavras terríveis e assim por diante. Nada disso aconteceu. Não, pode ficar tranquilo, tudo isso aconteceu. Eu não sou deputado, mas sou sério. Bem, dizem que elogio na boca, da própria boca não é boa coisa. Mas eu procuro fazer o melhor aqui e jamais trazer fake news ou notícias para assustar. 2 pontos eu costumo lembrar aqui para os queridos amigos. Eu não venho assustar, eu venho acordar, para que as pessoas fiquem alertas para o que está acontecendo além das nossas fronteiras, que influenciam e muito nas nossas vidas. E segundo, não tenho o menor interesse em ser falso profeta, trazer notícias inventadas para ganhar views e likes. Negativo. Aliás, eu tenho perdido muitos inscritos por não falar muitas vezes aquilo que o povo quer ouvir. Mas fazer o quê? Eu tenho que respeitar os fatos. Não sou perfeito, nem sempre é possível manter-me naquela estreita linha, naquele estreito fio da navalha, mas faço o possível. Bem, para não adiantar muito aqui, para não entrar muito nessas delongas, outra notícia importante publicada no Gazeta Wyborcza em relação à crise de ontem. O primeiro-ministro polonês está dizendo que as coisas ficarão muito piores porque o Grupo Wagner pode entrar disfarçado na Polônia, naquilo que ele chamou de guerra híbrida. Ele disse o seguinte, bem, a matéria do Wyborcza diz o seguinte: o primeiro-ministro da Polônia reuniu-se com o presidente da Lituânia para discutir o problema do Grupo Wagner, que é hoje encarado pelos 2 países como uma séria ameaça. Após o encontro com o presidente lituano, o primeiro-ministro Morawiecki alertou 2 pontos. Já agora, os wagnerianos podem se disfarçar de imigrantes ilegais para tentar penetrar no território da Polônia e outros países do flanco oriental da OTAN para realizar ações de sabotagem no território, tanto no território polonês quanto no território lituano, o que pode ter consequências realmente dramáticas, disse o primeiro-ministro. Ele também já havia anunciado anteriormente que se encontraria com o presidente lituano Gitanas Nausėda no corredor Suwałki, e o que de fato aconteceu ontem, dia 2 de agosto, um dia depois que 2 helicópteros bielorrussos apareceram sobre a Bielorrusia, violando a zona aérea polonesa, e alguns dias depois ele ter anunciado o seguinte. Então vejam, antes de irmos aqui ao que anunciou Morawiecki, mais uma confirmação em outra matéria da mesma Gazeta. 2 helicópteros bielorrussos entraram no espaço polonês. Muito bem, ele tinha dito então, o primeiro-ministro polonês: temos informações de que mais de 100 mercenários do Grupo Wagner se deslocaram para o corredor Suwałki. Este é certamente um passo para um novo ataque híbrido em território polonês, disse o primeiro-ministro.
Ele disse isso numa gravação que depois foi publicada nas redes sociais, referindo-se também ao encontro que teve com o presidente da Lituânia. Ele disse: isso está relacionado às provocações em nossa fronteira oriental e à escalada da tensão na região. A cooperação com a Lituânia é essencial face a essas provocações. Ao mesmo tempo, manteremos contato constante com nossos aliados da OTAN. Estamos reforçando a proteção de nossas fronteiras e não nos deixaremos provocar, disse o primeiro-ministro polonês. Mas ele disse mais. Durante anos, a Polônia foi alvo de provocações e ataques híbridos da Bielorrússia e da Rússia. Somente neste ano, houve mais de 16 mil tentativas de cruzar ilegalmente nossa fronteira. Haverá mais provocações desse tipo e elas serão calculadas para criar confusão na Polônia e em outros países da OTAN, especialmente em nossa região. A cooperação entre a Polônia e a nossa aliada Lituânia é essencial face a essas ameaças e provocações. E aqui o Gazeta Wyborcza traz o mapa que eu havia mostrado ontem do famoso e tenso corredor Suwałki, que então é reivindicado pelo grupo Wagner como um corredor, uma estrada terrestre para que a Bielorrússia tenha acesso então ao enclave de Kaliningrado. Muito bem, eu poderia explorar ainda mais esse tema, porque há muita matéria aqui no Gazeta Wyborcza, mas isso já nos dá uma ideia do que aconteceu e também do que realmente pode acontecer. O primeiro-ministro polonês mais o presidente lituano estão trabalhando com a hipótese de invasão do grupo Wagner disfarçado. Os soldados então se disfarçariam de imigrantes, entrando pela Polônia para criar conflito, caos e sabotagens. Então é claro que, nesse momento, todas as forças se concentrarão ali, naquela faixa de terreno. Qualquer tiro disparado acidentalmente, é claro, pode acender o estopim de um grande conflito. Esse é o momento lá entre a Bielorrússia e a OTAN, por assim dizer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, torne-se membro desse canal, porque a sua membresia é que nos ajuda a permanecer, a continuar aqui na plataforma por mais algum tempo. Até amanhã, se Deus quiser.